Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Carlos. É um prazer estar aqui podendo gravar esse mini curso sobre líquens e liquenologia. E de antemão gostaria de deixar o agradecimento à comissão organizadora por permitir esse espaço, um tanto quanto interessante para a divulgação da ciência de maneira geral, e principalmente de uma área um pouco obscura da biologia. E gostaria também de deixar um agradecimento a vocês, né, povo micófilo que veio e brotou nesse mini curso para expandir o conhecimento da área micológica. Então, eu gostaria de deixar claro também que eu não sou expert, né? Bem novo para mim essa técnica de gravação de vídeos e videoaulas, e também deixar claro que esse minicurso era um minicurso teórico e prático, ou seja, a gente teria um conteúdo teórico e a gente ia sair a campo para tentar coletar, ver algumas coisas interessantes e voltar ao laboratório para identificar, beleza? Mas, por motivos óbvios, a gente não vai realizar isso dessa maneira. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de fungos liquenizados. Tenho pelo menos alguns vizinhos e algumas obras ocorrendo simultaneamente. Então é muito provável que vocês escutem alguma coisa, né, batendo, alguma serra, cachorro latindo, vendedor de picolé passando na rua, mas eu espero que ainda assim fique com uma qualidade razoável, que vocês possam absorver um pouquinho de conhecimento, ok? Caso vocês tenham qualquer dúvida ou qualquer comunicação, vocês podem enviar e-mail, está aqui embaixo, em todas as nossas aulas, a gente vai estar com esse e-mail aqui embaixo, podem encaminhar qualquer dúvida ou comunicação, beleza? Então, o mini curso eu dividi ele em 5 partes. Na primeira parte, uma parte introdutória, que vai conter um breve histórico, para a gente se situar nos conceitos do que é líquen. E junto com esse histórico, a gente vai ter uma noção sistemática e vamos finalizar falando um pouquinho da filogenia para a gente ter uma posição, né, não só filogenética, mas uma solidificação do nosso conceito do que é líquen. A segunda parte ela fala sobre morfologia, né, fala um pouquinho de morfologia, anatomia e as suas implicações taxonômicas. A terceira parte fala sobre ecologia e alguns aspectos ecológicos. A quarta parte, em relação ao metabolismo secundário. E a quinta parte, métodos de coleta, preservação e identificação dos fungos liquenizados, que seria a nossa etapa prática do minicurso. O objetivo da nossa primeira etapa é expor o que é a liquinologia, também falar a concepção de líquens no decorrer da história, ou seja, a gente vai ter uma visão meio que epistemológica, delimitar, ou pelo menos tentar delimitar o que é o líquen, ou um fungo liquenizado, explorar algumas hipóteses evolutivas, né, dos fungos liquenizados, e explorar também a dimensão, ou seja, quantas espécies de táxons liquenizados que nós temos. Perfeito? Então, bora lá. A liquinologia em si ela é um ramo da micologia, embora por muito tempo tenha sido considerado como um sub-ramo da botânica. E como um ramo da micologia, ela dedica-se a estudar os fungos liquenizados, seja no âmbito taxonômico, ecológico, químico, evolutivo, né, em termos de educação ambiental, de conservação e etc. É interessante a gente comentar também que, por muito tempo, foi considerado um ramo da botânica e a gente vai tentar, nesse histórico que a gente vai comentar agora, exemplificar isso. Tudo isso é um mal entendido histórico e um tanto interessante. Talvez seja válido comentar. Ok? Então vamos falar um pouquinho dos registros mais antigos de fungos liquenizados que a gente tem, que são do Antigo Egito em torno de 1500 anos antes de Cristo. Né? E para que e como que eram utilizados esses fungos liquenizados? O mais curioso era a utilização desses fungos liquenizados, né, como essa espécie que está aqui descrita, Pseudoevernia furfuracea, como um aditivo para mumificação. Interessante isso, né, pelas propriedades físicas e químicas do líquen, né, por absorver bastante água, por ter compostos aromáticos,
esses líquens foram encontrados em bandagens, né, e depositados em um herbário na Europa, que é muito curioso. Além da parte de mumificação, também é reportado não só para o Antigo Egito, mas em diversas partes do mundo, como um ingrediente alimentício, né, um ingrediente para a panificação. Então, triturava-se os fungos liquenizados, misturavam no trigo, e assim eles conseguiam melhorar a qualidade, o gosto, né, a palatabilidade dos pães da época. Então, foi na Grécia, que é o berço da nossa civilização ocidental, no qual Theophrastus, que é esse camarada que está aqui ilustrado, cunhou o termo líquen, que significa, dentre várias coisas, lepra. Né? Nessa obra dele, ele também significa aquilo que cresce nas cascas das árvores, ou o que come ao seu redor, ou mesmo flores de pedras. Okay? E esses líquens, né, essas estruturas, essas coisas, eram descritas junto às plantas. Tinha-se uma visão aristotélica do mundo, né, que tudo aquilo que se movia era animal, e tudo aquilo que não se movia era planta. Ok? E esse termo líquen, sendo lepra, é um tanto curioso. Se você jogar líquen no Google, né, no seu mecanismo de pesquisa que seja, ele normalmente pode te dar uma doença dermatológica, né, chamado de líquen plano, que é uma dermatose que causa algumas feridas, algumas descamações, muito semelhante a um líquen crescendo numa rocha. Ok? Então, Dioscórides, também ainda na Grécia, foi quem fez uma publicação, quem fez um compilado de plantas medicinais e coisas, né, não só plantas medicinais, mas até animais, que teriam propriedades para a saúde humana. E os fungos liquinizados estavam contidos junto aos musgos. E nessa publicação dele, ele já comenta alguns usos da época, né, para acalmar, né, para parar sangramentos, para acalmar inflamações, curar as liquenas, ou seja, as doenças de pele, aliviar aftas, evitar diarreias, tirar parasitos, entre outras coisas. Na Grécia Antiga também eram muito utilizados como corantes. O corante roxo, por exemplo, além de umas das fontes serem conchas, eram extraídas de Rossella tinctorum. Rossella tinctorum, na verdade, todo esse epíteto tinctorum tem a ver com tinturaria, né? E essa Rossella tinctorum era extraída um roxo, o roxo de amorgos, que era muito interessante e muito valioso para o comércio na época. No entanto, poucas publicações ou poucos registros ou poucas inferências foram feitas até a Idade Média. Então, há praticamente até 1500 todo conhecimento dado à famosa Idade das Trevas, né, acabou sendo muito restrito. Então, só no final do século XVI, John Gerhard ele publicou uma lista de plantas que seriam ornamentais, seriam medicinais, e nessas listas alguns líquens foram incluídos. Esses que estão aqui descritos, como o líquen arborum, possivelmente referido ao lobaria pulmonaria, ou seja, o líquen que ocorre nas árvores. Aqui embaixo, os muscos coralinos, que hoje nós concebemos como Cladônia, o gênero Cladônia, todos esses eles tinham alguma utilidade para a época, principalmente medicinal. Foi apenas no final do século XVII que Morrison ele conseguiu dar um approach diferente para o que é líquen. Então ele distingue líquens de plantas, mas ainda assim classifica esses líquens com um monte de hepática. Ele começa a distinguir o que é musgo, herbáceo, briófitas, de alguns líquens, né, de alguns fungos, porque eles têm uma morfologia um tanto diferente. E nessa publicação dele, ele descreve cerca de 50 espécies em 5 ordens, ou seja, já começa a ter um esboço da sistemática que existia da época. É muito interessante também comentar que, na época, existia uma visão muito abiogenética
das coisas. Então, aquilo, o musgo ou fungo liquenizado eram considerados como plantas inferiores e que eles surgiam a partir de água e luz e coisas podres, eles evoluiriam para árvores. E nessa sistemática dele também, ele criou 5 grupos, né, 5 táxons, no qual ele denominou muscofungi, ou seja, musgo e fungo ao mesmo tempo. Então, tem-se alguns exemplos aqui, como Muscofungi eterra proeminentes, Muscofungi pixidate, ou seja, que apresentam um cálice, Muscofungi corniculate, né, que apresentam estruturas, formas de espinhos em formas de chifres, e daí vai, ok? Foi então apenas no final também do século XVII que Tournefort, um dos expoentes, nomes, né, uma das pessoas mais importantes na liquinologia, que instaura, que fixa o termo líquen, né, que começa a diferir líquen das outras coisas, mas ainda assim tem muito musgo no que ele considera líquen. Nessas publicações e nos seus trabalhos, ele ainda cria um novo gênero, né, que é um gênero chamado Coraloides, que hoje também nós concebemos como Cladônia. E também, a partir de vários estudos botânicos da época, as pessoas começaram a perceber e achavam que os sorélios, ou seja, estruturas vegetativas, os fungos liquenizados, e os apotécios, estruturas reprodutivas sexuadas, seriam, respectivamente, estruturas de reprodução masculina e feminina, muito semelhante, né, ao ovário e às anteras das plantas. Só que, na verdade, não é bem assim que funciona. Outro nome muito interessante para a liquenologia é Michele, ou Pietro Antoine Michele, que é considerado um dos pais da micologia e, em seus estudos, ele reconhece cerca de 314 espécies de líquens em 2 gêneros distintos, líquen e liquenoides. Tudo isso baseado basicamente na aparência externa, na posição do receptáculo, ou seja, na posição das estruturas reprodutivas sexuadas, e na posição dos sorédios, que são estruturas reprodutivas vegetativas, que a gente vai comentar um pouquinho na parte de morfologia e anatomia. Gilenius, que é um outro grande nome para a liquenologia, acha, né, e publica que os líquens estariam ainda dentro dos musgos, que eles seriam algum tipo de planta. Mas, em sua publicação, em seu trabalho, ele cria ainda mais 3 táxons: Usnea, Coraloides e Lichenoides. Usnea, curiosamente, é um nome de um fungo liquenizado que permanece até hoje. Coraloides é possivelmente atribuído a Cladonia, ou gênero semelhante a Cladonia, e Lichenoides possivelmente a qualquer outra coisa que não seja esses dois. E ele tinha um sistema de classificação, um sistema nomenclatural polinomial, assim como está ilustrado aqui abaixo. Então, você tem liquenoides, que são caulíferos, ou seja, que possuem caules, né? Ou que não possuem caules. Okay? E Gilenius também, a título de curiosidade, é um dos grandes nomes da liquenologia. Se você pegar alguma espécie, você pode ver claramente Dio no final do nome do autor da época. Ele teve muitas contribuições e que são visíveis até hoje. Linneu, ou Carl von Linné, que é um sueco considerado pai da sistemática botânica, ou pai de toda a sistemática, assim por se dizer, e ele não tinha tanto interesse em fungos liquenizados. O objeto de estudo dele era basicamente plantas com flores. Este sueco ele tinha mais esse trabalho por causa que essas plantas com flores rendiam, né, uma boa renda quando ele trabalhava com pessoas que tinham jardins, né, reis, condes, duques, pessoas que tinham uma grande influência na sociedade da época. Contudo, né, no Espécies Plantarum, Linneu, apesar de utilizar o gênero líquen, considera e classifica
os fungos liquenizados junto às algas. E ele também desconsiderava, não dava uma devida importância para os fungos liquenizados, chamando eles de simplíssime paupérrime, ou seriam pobres peões da natureza, ou coisas muito simples. E graças a essa ideia de Linneu, isso foi seguido por muito tempo. Até hoje, Leaking ainda é muito dúbio. Mas foi o último aluno de Linneu, chamado de Acarius, ou Eric Acarius, que deu prosseguimento ao trabalho de Linneu. Ele pegou essa tarefa homérica que Linneu deixou para trás, que era classificar basicamente todos os seres vivos, e pegou os líquens e criou diversos compêndios, diversos materiais que serviram de base para a liquinologia até os dias de hoje. 3 publicações interessantes, que são Métodos Liqueno, Liquenografia Universalis e Sinopsis Metódica Liqueno, todos com ilustrações muito bem detalhadas, com estruturas evolutivas, do talo, etc, etc. E Eric Acarius também propôs um sistema de classificação para os fungos liquenizados, dividindo ele em 3 grupões, em 3 famílias, como Lichenes crustaceae, ou seja, fungos liquenizados crustosos, Lichenes foliaceae, ou seja, os fungos liquenizados foliosos, e Lichenes caulescentes, ou seja, o que a gente concebe hoje como fungos liquenizados fruticosos. Foi então, posteriormente, que Antoine de Barry, que é considerado um dos pais da micologia, cunhou o termo simbiose, mas na verdade o termo simbiose foi cunhado por um amigo dele. E esse termo significa, literalmente, viver junto. Aspectos dessa simbiose a gente vai abordar na parte de ecologia. Mas quando ele anotou um talo de fungo liquenizado, ele pegou assim, isso daqui é um fungo asconiceto que está parasitando algas. E a partir daí, muita coisa pode ter mudado. Foi quando Simon Schweineder lança a teoria da dualidade liquênica. E o que é isso? Contrastando as ideias da época, Simon ele falava que um líquen era uma estrutura fúngica e algal ao mesmo tempo, que era um amálgamo de 2 organismos. Mas, contudo, porém, entretanto, essa ideia foi amplamente rejeitada na época. Por quê? Muito possivelmente pelas ideias de Linneu, porque elas permaneciam muito dominantes no meio da botânica da época. Foi então com o qual um outro nome expoente da liquinologia, William Nylander, se vocês pegarem praticamente qualquer espécie, você vai ver New no final do nome. E esse camarada foi um dos nomes mais proeminentes da liquinologia. Por incrível que pareça, ele não acatou as ideias de Schweineder. Ele era um finlandês e bastante rígido na sua linha de pensamento. Ele achava que os líquens eles seriam um grupo à parte de fungos, ou de algas. Ele teria semelhança de ambos, mas ele seria um grupo à parte, um grupo denominado de liquenes. E ele foi um dos pioneiros a utilizar reagentes químicos para a taxonomia de líquens. Ou seja, ele começou a notar, primeiramente, que alguns líquens tinham compostos distintos e que eu poderia separá-los em grupos distintos de acordo com essa substância. E ele também foi uma das pessoas, talvez o pioneiro, a publicar estudos de biomonitoramento com líquens. Ele foi à França e à Alemanha e ele começou a notar que no centro urbano você tinha uma diversidade X e a partir de quando você se afastava desse centro urbano, você tinha uma diversidade muito maior, muito atribuída à queima de combustíveis, a presença de metais pesados no ar, etc. Ele também publicou um grande compêndio de revisão, com as listas das espécies que já haviam sido publicadas e também adicionam cerca de 300 espécies novas para esse compêndio dele. Essa imagem aqui retrata bastante como
os fungos liquenizados e como a diversidade deles pode ser influenciada, por exemplo, e principalmente como gases de enxofre. Aqui embaixo nós temos um valor, uma espécie de régua, de 150 a 5, né? Uma escala que varia de menor para o maior em termos de concentração de gases de enxofre. Ou seja, quando a gente mais para a nossa direita, nós temos uma grande diversidade de fungos liquenizados com formas distintas, ao passo que essa concentração de gases de enxofre aumenta, você tem uma menor disposição, uma menor diversidade, e também uma menor diversidade morfológica de talos. Tudo isso devido aos estudos e às publicações do Nylander. É óbvio, ele foi o primeiro a publicar isso cientificamente, mas desde antigamente, até mesmo o avô de Darwin, Ernest Darwin, já comentava em algumas cartas e algumas leituras suas a respeito dessa característica dos fungos liquenizados como indicadores da qualidade ambiental, principalmente da qualidade ambiental do ar. E, por último e não menos importante, Edward August Vining. Infelizmente também não tive uma imagem para retratá-lo, mas ele é um dos nomes mais proeminentes também da liquinologia. Ele aceita as ideias de Wegener, na qual o líquen seria uma entidade dual, e propõe ainda que ele seria um grupo dentro dos fungos, uma coisa que não era muito bem vista na época. Ele foi uma das pessoas mais proeminentes também por viajar não só à Europa, como até veio ao Brasil, né, aplicando ao final de sua viagem cerca de 1.700 espécies novas, sendo que a maioria delas são de fungos liquenizados. Okay? Então, durante o século XX, a percepção do que era um líquen, ou pelo menos a percepção sistemática do que era um líquen, ainda era um pouco conturbada. Então, o sistema de Engler, que foi por muito tempo um sistema majoritário, foi um sistema que classificou os organismos, a gente consegue observar que existiam líquens fora da divisão dos fungos. E apenas na década de 80 que os fungos liquenizados foram realmente incorporados dentro do reino fungi. Okay? E, ainda assim, apenas para termos nomenclaturais, os fungos liquenizados seriam utilizados o nome só do fungo, deixando a alga de lado. Mas para exemplificar isso, nós temos dois conceitos, líquen e fungo liquenizado. Quando a gente está comentando de líquen é esse talo, né? Essa estrutura derivada da simbiose entre esses fungos e algas. Quando a gente está falando de fungo liquenizado, nós estamos falando da nomenclatura, da taxonomia dessa entidade. E a taxonomia dessa entidade, para a gente, óbvio, é realizada apenas pelo fungo. A alga tem sua nomenclatura própria, porventura qualquer outro organismo que esteja nesse meio também tem a sua nomenclatura própria. E o que seriam, então, esses tais fungos liquenizados ou líquens? A gente pode utilizar dois conceitos interessantes, de micobionte, ou seja, o componente fúngico, e o fotobionte, ou seja, aquele componente dessa estrutura que vai fazer fotossíntese. Muito interessante comentar que a grande parte dos fungos liquenizados são pertencentes à ascomicota e a menor parte à basidimicota. E a sua parte fotossintética, ela é representada pelas clorófitas unicelulares e ou cianobactérias. Ou seja, nesse balaio nós temos três reinos, às vezes, formando uma estrutura simbiótica. Sendo assim, eles poderiam ser compreendidos como associações simbióticas entre microbiontes e fotobiontes e que resultam num talo. E esse talo é estável. Né? O fungo ele não está decompondo as algas, ele está, em teoria, cultivando elas. É interessante também a gente comentar que essa simbiose ela é obrigatória para o fungo. Então, nós temos aqui a imagem esquerda como um fenótipo simbiótico, ou seja, que a gente tem o fungo
a alga e, porventura, qualquer outra coisa que venha ficar nesse meio desse talo. Quando você tenta fazer um isolamento apenas do fungo, né, ele não toma a sua forma adequada, ok? Ficando apenas uma maçaroca, inferindo assim que esse fotobionte tem uma grande importância na manifestação de um fenótipo, de uma estrutura saudável e ecologicamente funcional para o fungo. Sendo assim, pessoal, em outras palavras, talvez o que seja mais propagandeado, que o fungo protegeria a alga, né? Que o fungo forneceria a proteção adequada para as algas e, em troca, receberia dessas suas algas, dos seus fotobiontes, os carboidratos necessários para a sua sobrevivência. Okay? Muito ilustrado pela essa imagem e aqui embaixo. Ou seja, a alga dependente de água, CO2 e luz vai produzir os seus carboidratos e esses carboidratos serão transferidos, serão permeáveis através da parede celular e esse fungo ele vai conseguir utilizar esses carboidratos para a produção dos seus metabólitos primários e secundários adequados para a sobrevivência. Resumindo, os fungos liquenizados são grupos distintos dentro de Ascomycota e Basidiomycota. Se a gente fosse utilizar um grupo separado de liquenes, ele seria polifilético. E como a filogenia busca grupos naturais, ele foi desmembrado e temos então grupos liquenizados tanto dentro de Ascomycota quanto dentro de Basidiomycota. E é bom ter em mente que tudo isso reflete uma estratégia de vida, uma estratégia evolutiva de vida independente que ocorre em vários táxons distintos. E em 2015, puxando mais para uma visão recente, estudos que vão utilizar metagenômica vão procurar saber o que mais constitui um talo de fungo liquenizado. E neste estudo, né, feito pelo Martin Grube e seus colaboradores, eles têm a noção de que o fungo liquenizado, ou seja, um líquen, não é apenas constituído de um fungo e uma alga. Na verdade, existe uma grande gama de organismos constituindo esse tal, sendo bactérias, protozoários, animais, outros fungos, vírus e etc. Nesse estudo, ele buscou investigar também o papel dessas bactérias que ocorrem no talo na biologia geral do fungo. Então, ele viu diversas comunidades distintas, comunidades que vão estar na superfície do talo, né, na superfície superior, na superfície inferior, dentro do talo, etc, etc, etc. E nesse trabalho ele também postula a importância dessas bactérias, como, por exemplo, produtoras de hormônios ou metabólitos que vão ajudar na biologia geral do fungo, produzindo vitaminas, evitando estresses abióticos, dando nutrientes para os fungos, inclusive mesmo para as algas. E em resumo desse estudo, um fungo liquenizado, ou um líquen, seria uma amálgama de várias e várias e várias entidades biológicas, mais ou menos ilustrado por essa imagem à nossa esquerda. E aqui nós temos 8% de genoma de um talo total. Nós temos esses 8% aqui que são referentes ao fungo. E o restante todo é basicamente bactérias e quaisquer outros organismos, como animais, genoma de algas e outros eucariotos, por exemplo. Em 2016, um estudo fantástico, talvez que tenha chamado a atenção de muitos, quem sabe muitos de vocês, do Tobias Pribble e seus colaboradores, ele sugere a presença de mais um fungo e que esse fungo seria importante para a simbiose, ou seja, uma terceira entidade de um líquen. E essa entidade, essa levedura, é pertencente à Basidiomycota. E qual que foi a ideia que ele teve dessa época? Ao analisar essas duas espécies, aqui embaixo, à direita, ele pensou, poxa,
Na minha filogenia, essas duas espécies elas dão o mesmo nome, embora tenham sido consideradas por muito tempo espécies distintas. E em algumas análises ele notou uma espécie de contaminação nesses talos. E ele criou probes, ele criou sondas específicas para essa contaminação e revelou que era uma levedura de base de micota. E nesse estudo ele também postula que essas leveduras teriam uma alta especificidade, principalmente dentro de uma família Parmeliaceae, e que essas leveduras interfeririam no metabolismo geral dos fungos. Ou seja, esse fungo liquenizado aqui, essa briória, vai apresentar uma maior quantidade dessas leveduras e essas leveduras vão ajudá-lo ou vão contribuir, vão influenciar na produção de metabólitos secundários, ao passo que na ausência deles não há produção desse metabólito secundário. Essas leveduras elas viveriam nesse córtex e talvez influenciariam na biologia geral e possivelmente teriam que mudar 150 anos de visão do que era a entidade simbiótica. Isso como se o estudo anterior já não tivesse trago um insight um tanto quanto revolucionário. Contudo, os estudos mais recentes publicados esse ano contrastam essa ideia do Tobin. Então, o primeiro estudo à nossa esquerda contrasta a ocorrência desses cistobasidiumicetos e cifobasidiumicetos, essas leveduras, com os fungos liquenizados. Eles concluem que essas leveduras, que eram tidas como específicas e que influenciariam positivamente na biologia do fungo, que deveriam ser considerados como uma parte do líquen, eles concluíram que não é bem assim, que não existe tanta seleção ou tanta especificidade para essas leveduras e que elas nem influenciariam tanto assim na biologia geral do fungo. Então, outro estudo baseado nesses resultados tentam redefinir o conceito que seria um líquen, que antes a gente tinha, que era um fungo, um microbionte e fotobiontes, simbiose entre microbiontes e fotobiontes. E eles trazem nesse estudo o conceito que líquen seria um ecossistema autossustentável formado pela interação de um fungo exohabitante, ou seja, um fungo majoritário, um fungo que vai dar a forma, um arranjo extracelular de um ou mais parceiros fotossintéticos e um número indeterminado de outros micro-organismos. Esse conceito ainda não é o definitivo, né? Tivemos algumas reuniões, inclusive, para debater esse conceito e ninguém chega em lugar nenhum. Talvez se você perguntar a um liquenólogo ou um micólogo qualquer, se você perguntar a 5, cada um vai te dar um conceito diferente. Okay? Isso traz para a gente um panorama. Muitos não gostam desse número indeterminado de micro-organismos, já que bactérias existem em todo lugar. Onde começou a liquenização, e de onde vêm os tais fungos liquenizados? Existem diversas hipóteses e eu trouxe pelo menos duas aqui para vocês. Que seria a hipótese de que fungos liquenizados seriam um grupo irmão dos demais tipos dentro de Ascomycota, ou seja, você tem os fungos liquenizados à parte e você teria os outros não liquenizados, decompositores, predadores, etc., como árvores, como táxons, como clados distintos. E a hipótese mais forte é que a perda de liquenização ela é muito maior do que o seu ganho, ou seja, que os fungos liquenizados eles seriam mais basais e que os fungos não liquenizados teriam se derivado basicamente dos fungos liquenizados. Interessante, não? Mas essa hipótese também nos traz a ideia de que esses fungos liquenizados seriam muito, mas muito antigos, com ideias que são muito difundidas até hoje. Por exemplo, que os fungos liquenizados seriam os primeiros a atuarem na decomposição e nos processos pedogenéticos do ambiente terrestre, e depois vieram plantas e animais, etc. Alguns estudos, por exemplo, trazem que a simbiose liquênica seria mais antiga do que se pensava. Mas, contudo, porém, entretanto, não é bem assim. Os estudos mais recentes ainda
ao avaliarem táxons clados de fungos e táxons de algas, ao aplicar relógio molecular, eles concluem que o aparecimento dos fungos liquenizados não necessariamente veio a priori, ou seja, veio antes das plantas, o que gera várias e várias outras considerações, como, por exemplo, quem ou como, né, ou quem contribuiu para a formação da paisagem de um ambiente mais antigo. Compreende? Em relação à filogenia desses grupões, desses fungos liquenizados, nós já acertamos que eles são pertencentes a Ascomycota e Basidiomycota. E quem são esses dois grupões de Ascomycota e Basidiomycota? Ascomycota é um dos grupos mais diversos que nós temos dentro do grupo do reino fungi. Ele é caracterizado por todos aqueles fungos filamentosos, leveduroides, que eventualmente vão produzir uma estrutura denominada de asco, assim como está ilustrado aqui. Esse asco, né, traduzindo seria um saco, né, esse asco vai comportar todos os esporos meióticos, ou seja, os esporos sexuados dele. E dentro de Ascomycota, quase metade desses fungos liquenizados, pelo menos os macromicetos, eles são liquenizados. E assim como Basidiomycota, Ascomycota e Basidiomycota apresentam hifas septadas. No caso, no de Ascomycota, o septo é um septo simples. Trouxe aqui para vocês uma árvore filogenética do grupo Ascomycota, do filo Ascomycota, e tudo que vocês estão vendo aqui em verde são táxons que são exclusivamente liquenizados, ao passo que esses azuis são parcialmente liquenizados e aqui embaixo, nos que estão em branquinho, a liquenização ocorre também, mas em menor proporção. Essa figura nos traz a noção de que existe diversos táxons e que eles não necessariamente possuem um ancestral comum, ou seja, mais uma vez, dizendo que não há um grupo específico dentro de Ascomycota ou um grupo específico dentro de Basidiomycota. Na verdade, amplamente diverso. E essas numerações nos dizem que o número possível de eventos de liquenização dentro desse taxon. E o filo Basidiomycota, que é o filo mais famoso, possivelmente, do reino fungi, compreende os cogumelos, orelhas de pau, puffballs, etc., etc., também apresentam clados liquenizados, óbvio, em menor proporção do que em Ascomycota. Esse grupo, esse filo, é caracterizado por apresentar as suas hifas septadas, assim como o Ascomycota, mas esse tipo de septo é chamado de septo dolíparo. É um septo que vai apresentar uma espécie de ornamentação que vai influenciar na sua classificação. E, diferentemente também de Ascomycota, os meiósporos, ou seja, os esporos de Basidiomycota, são produzidos em basídio, enquanto em Ascomycota você tem um saco no qual vai ter todos os esporos guardados. Em Basidiomycota você vai ter um basídio, que lembra uma clava, e os esporos vão estar exibidos no lado de fora. E, para ilustrar a diversidade de Basidiomycota liquenizado, aqui eu trouxe a árvore filogenética. Em relação à filogenia de Basidiomycota, nós temos 3 grupos, menos grupos que Ascomycota, no qual o Cciniomicotina e o Stilagomicotina são microfungos, em que eles causam ferrugens e carvões, né? É responsável pelas ferrugens e carvões que a gente conhece. E a Garicomycotina é o grupo que compreende os cogumelos, orelhas de pau, etc., 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 os macrofungos de maneira geral dentro de Basidiomycota. E aqui a gente apresenta apenas uma ordem liquenizada, ao passo que alguns outros grupos que são parcialmente liquenizados. E, curiosamente, dentro desse grupo, Cifobasidiales e Cistobasidiales são aquelas leveduras que possivelmente fazem a interação com outros ascomicetos e, quem sabe, com o próprio Basidiomycota. E para ilustrar, nós temos aqui o número de espécies totais. Óbvio que esse número está fora, não está tão atualizado,
Hoje a gente compreende cerca de 22, 21 mil espécies de fungos liquenizados e a grande maioria ela é pertencente à Ascomycota, sendo que a Basidiomycota possui uma menor proporção. Existem muito mais fungos liquenizados dentro de Ascomycota que Basidiomycota. E só para a gente ter algumas considerações, os fungos liquenizados são reconhecidos e utilizados desde os primórdios humanos, para diversas funções, como remédios, como plastros, como ornamentações, como produtos de comércio. Podemos considerar também que líquen já foi considerado muita coisa, desde musgo, desde muscofung, musgo de verdade, um grupo à parte dos fungos e, finalmente, fungos que vão cultivar as suas alguinhas. E, principalmente, a definição do que é um líquen ela é muito árdua, é muito complexa ainda hoje. Como eu disse, se você perguntar o que é um líquen para diversas pessoas, cada um vai te dar uma resposta diferente. E isso vai ser comum por um bom tempo. É difícil você delimitar esse conceito. Podemos observar também, podemos considerar que a Ascomycota é o maior grupo, que detém também o maior número de espécies de fungos liquenizados. Ou seja, se você vai à natureza, seja em ambiente natural ou urbanizado, a maioria dos fungos macroscópicos que você vai ver são os fungos liquenizados. E ela também, a liquenologia, é uma área um tanto quanto pouco explorada. Isso devido a fatores históricos, que eu costumo dizer que é a maldição de Linneu, e depende ainda muito carente de pesquisadores, de pessoas que vão se debruçar sobre esse material e estudar em qualquer área que lhe convenha. Okay? Essas pessoas aguardam novas descobertas e é sempre um material muito interessante de se trabalhar. Beleza? Então, espero que esteja razoavelmente interessante essa parte de introdução. Óbvio que para não ficar muito extenso, eu suprimi muitos nomes que também são importantes na liquenologia e na micologia de maneira geral, mas para dar uma noção epistemológica, de consideração do que é fungo liquenizado. Ou seja, um líquen é um fungo, mais as suas algas e a sua comunidade microbiana, e que é autossustentável, e que está presente basicamente em todos os ambientes. Espero que esteja sendo suficiente e nos vemos na próxima parte, que é de morfologia. No próximo. Até mais.